Continuando a falar sobre chuvas no Talmud, ou talvez mais precisamente a ausência de chuvas, e cabe notar que o Talmud observa que existem algumas chaves que se encontram na mão de Deus e estão fora do alcance do ser humano. Por exemplo, a bênção de fertilidade, simplesmente para um casal ser abençoado e ter filhos. Então, mesmo com todos os avanços da ciência, da medicina, no final das contas, isso depende de uma bênção divina. Também nos diz o Talmud que a questão de chuvas também é algo que está nas mãos de Deus. Mais uma vez, nós temos hoje aviões para dissipar nuvens ou para provocar certos fenômenos, mas no final das contas, as chuvas, elas vêm por ordem divina. E na ausência das chuvas, como nós falamos, isso acabava envolvendo um estado de calamidade pública, uma fome coletiva. Isso era um desastre nacional. Então, o povo se voltava para os sábios, e mais ainda para os tzadikim, para aqueles justos, aquelas pessoas boas, elevadas, grandemente espiritualizadas, para intercederem suas rezas, com suas ações, pedindo a Deus que mandasse as chuvas. Se conta alguns episódios a respeito disso. No Tratado Ta'anit 19b, nos conta o Talmud que certa vez o povo de Israel estava indo peregrinar para Jerusalém. É sabido que na época do Beit HaMikdash, quando tínhamos o templo sagrado em Jerusalém, 3 vezes ao ano, era uma mitzvah que todos fossem para Pesach, Shavuot, Sukkot, que todos fossem para o Beit HaMikdash, celebrar lá a festa, trazendo oferendas. Porém, naquela época, quando chegou a época das festas, não havia água para beberem. Imagine todo o povo de Israel indo para Jerusalém e havia uma grande seca, e aqui já não era nem só a questão de colheita e bênçãos no campo, mas simplesmente teriam o que beber, faltava o que beber. E aqui havia, quem sabe até centenas de milhares, se não milhões de pessoas indo para Jerusalém, e faltava água. Alach Nagdimon Ben Gurion etzel Adon Echad, ve'amar-lo, então um sábio nosso, que era um grande tzadik também, Nagdimon Ben Gurion, ele foi até um senhor feudal, um homem rico, e disse a ele: me empreste 12 represas de água para eu oferecer, para eu dar água para os peregrinos, aqueles que estão vindo aqui para comemorar em Jerusalém a festa. Em troca disso, eu vou lhe devolver, vou lhe dar. Deve ser que essas represas estavam secas, dada a estiagem, mas prometeu para ele, o Nagdimon Ben Gurion, eu vou te devolver essas represas cheias de água. Beimeni noten lecha, e se eu não der as represas, se eu não te devolver as represas repletas de água, então eu darei por cada uma delas uma quantia de prata, que era um valor muito grande. Então 12 medidas de prata, mais do que barras, 12 medidas pesadas de prata, becavalosman. E ele, o ricaço, ele concordou, mas estabeleceu um prazo. Falou, tudo bem, até dia tal você tem que me devolver ou uma coisa ou outra, ou as represas repletas de água, ou toda a prata que você prometeu. Chegou já aquele dia, a data que eles tinham estabelecido como acordo, porém nada, não desceram, não houve chuvas, não caiu chuva, e os peregrinos estavam por chegar ou chegando em Jerusalém. Então, pela manhã daquele dia, o ricaço mandou um recado, um mensageiro para esse sábio Nagdimon Ben Gurion, dizendo a ele, chegou o dia, chegou o prazo, me mande ou as represas, me devolva ou as represas repletas de água, ou toda a prata que você se comprometeu. Respondeu para ele o sábio Adain Yesh Lizman, o dia ainda não expirou, ainda tenho tempo, até o anoitecer, até o escurecer, até o pôr do sol, o dia ainda me pertence, ainda não venceu o nosso prazo, o nosso acordo. Depois do meio-dia, ao entardecer, mais uma vez, o ricaço mandou para ele, olhe, me devolva ou as represas cheias de água, ou toda a prata que você tem.
Mais uma vez ele falou, ainda há tempo, ainda faltam algumas horas, faltam tempo até o pôr do sol. Já chegando prestes ao pôr do sol, prestes a acontecer, já no final do dia, mais uma vez ele faz o seu pedido ricaço e responde Nagdiman Ben Gurion, o dia ainda não terminou, ainda temos tempo. O ricaço falou, puxa, está brincando, que ingênuo, durante o ano todo não caíram chuvas, ele imagina que agora, nesses poucos minutos que restam, até o final do dia, vai haver chuvas. Ele falou, sabe o que? Ele vai tomar um banho para, na saída, receber a sua indenização, toda a prata que lhe foi prometida. Enquanto ele alegremente entrava para banhar-se, Nagdimon Ben Gurion, ele entrou no Beit HaMikdash, no templo sagrado, para onde vinham todos os peregrinos. Ele estava quebrado, partido, entristecido. Então se diz que ele se pôs a rezar e suplicar diante de Deus, falando o seguinte, Ribono shel olam, Senhor do Universo, Galui ve'yadua lefanecha shelo lichvodi asiti velo lichvod beit Abba asiti. O Senhor sabe que esse trato que eu estabeleci com esse ricaço não foi em minha honra e meu benefício, e nem na honra da minha família, da casa dos meus pais, etc. Ela lichvodcha asiti, mas eu fiz isso em tua honra, Deus. Sheiu maim metzuim leolei regalim, para que esses peregrinos que vêm para a sua casa, a sua morada, o seu templo sagrado aqui, que eles tenham água para beber. Logo que ele fez essa súplica, imediatamente o céu ficou nublado, se encheu de nuvens, etc. Ve'yardug shamim, e começou a cair chuvas, e não só caiu chuva, mas caiu tanta chuva a ponto de encher aquelas 12 represas e transbordarem e ter água para todo mundo recolheu água, armazenou água, encheram os poços de água e as represas ficaram cheias e ainda transbordando e sobrando. Nesse interim, o nosso rico saiu do seu banho, não sei se levou 20 minutos ou o que for, e Nagdimon Ben Gurion saiu do Beit HaMikdash. Quando eles se encontraram, então ele disse para ele, olha, me dê ou o valor da água, ou a prata, ou etc. Então ele diz, Yodeani shelo irisha kadosh baruch hu et olamo ela bishvilcha. Aquele ricaço fala, olha, o que aconteceu aqui é algo sobrenatural, é um milagre. Eu sei que Deus fez isso apenas por tua causa, por tuas preces, por tuas súplicas, e assim de fato ocorreu. Então ele acabou devolvendo para ele as represas cheias e repletas, e os Yehudim naquele ano tiveram como saciar a sede durante a festa celebrada no Beit HaMikdash, no templo sagrado.